Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, hoje recebendo o ex-governador do estado de Pernambuco, Joaquim Francisco. Olha, você que quer participar do nosso programa, quer mandar a sua mensagem, dar a sua sugestão, o nosso telefone, o zap é o 99203-8440, o Instagram, @TV Nova Nordeste, @Pedro Paulo CN, a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Você pode mandar a sua mensagem, fazer a sua pergunta, dizer o que você gostaria de ver debatido, convidado aqui por nós neste espaço, que é um espaço democrático, é um espaço de vocês. Todos os convidados que estão passando aqui é sugestão do telespectador, viu, gente? Eu faço questão de bater em cima disso, porque só, olha, eu gostaria de ver o doutor Joaquim Francisco, aqui está o doutor Joaquim Francisco do nosso programa. Então, continue colaborando, continue aí participando na nossa rede social. Doutor Joaquim Francisco. Doutor Joaquim Francisco, no dia da eleição, esteve com a gente aqui, e chamando a atenção da importância do voto, de acender a vela na escuridão, para depois não ficar reclamando. Exatamente. Terminamos a eleição, e nós tivemos uma sinalização clara do que está por vir. Nós temos dois grandes blocos que elegeram muitos prefeitos. Eu diria que um bloco do atual governador ligado ao PSB, um outro bloco ligado ao senador Armando Monteiro, do PTB, e eu diria mais um outro, até um outro bloco ligado ao 55, o nosso André de Paula, que teve uma PSD. Do PSD, que teve uma performance extraordinária nessa eleição, elegendo vários prefeitos, o que chamou muita atenção, com o final, com o fechamento das urnas, que agora não fala mais fechamento das urnas, com o encerramento da votação eletrônica. O que nós podemos esperar desses blocos que saíram vitoriosos das urnas nestes 2 anos até a próxima eleição, governador? Bom, primeira etapa, namoro. Namoro no sentido político. Um bloco vai olhar o outro, tomar a maçaranduba do tempo, ver ali, eu posso fazer uma aliança desse bloco, posso dar uma... Enfim, vai haver um processo de acomodação, porque sempre foi assim. Não adianta dizer, não sou candidato, algum bloco de dizer, não sou candidato a senador, não sou candidato a governador, alguém vai dizer lá, mas no fundo, você tem aí uns 5 ou 6 candidatos a governador potenciais, uns 5 ou 6 candidatos a senador e candidatos a deputado estadual e federal. Nesta eleição de 18, você vai ter um componente federal. Quem será o candidato a presidente da República? Será Geraldo Alckmin, pelo PSDB, e vai se unir ao PSB de Paulo Câmara? Não, não vai haver união. O PSB vai ter um candidato próprio. Será que vai ter? Ou seja, esse ano de 17 será um ano de avaliações, avanços, recuos, e um ano também difícil, porque você está vivendo uma crise econômica, uma crise ética, uma crise, um terremoto com a Lava Jato. Vem aí fevereiro, março, você vai ter mais 60 e tantas delações da Lava Jato. Então, o clima no universo político e no universo empresarial é um clima quente. Por isso que eu digo que essas são as derivadas positivas e as negativas. Nas positivas, que a gente procure otimizar. Por exemplo, o petróleo, o agronegócio, o petróleo está reagindo o preço. A Petrobras está começando a se equilibrar, começando a ser reconhecida como uma empresa que retoma um caminho. A Vale do Rio Doce, a melhoria, o crescimento da China vem se sustentando, então avaliar o potencial desse mundo que está aí, porque nós temos 14 milhões de desempregados, precisando retornar urgentemente para a força de trabalho. Quer dizer, um país gigantesco como é o Brasil, precisa conseguir resolver o problema rapidamente, na medida da maior rapidez possível, do desemprego, a questão da saúde, da educação e da violência. Nós estamos assistindo aí uma guerra oculta ou aberta no sistema penitenciário brasileiro de perigosíssimas consequências. Tráfico, briga do tráfico de um lado, presídios lotados de outro. Começou na Amazônia, depois espalhou pelo Pará. Amazônia, já o segundo, e você sabe quando essas coisas começam,
Mal a gente não sabe quando vai terminar. Então vamos separar os problemas de solução já em andamento dos problemas que não têm solução no curto prazo, porque precisam de olhar. E em terceiro lugar, ficar, por isso eu falei em namoro, assuntando, ruminando a questão política. Porque ao fundo e ao cabo, a maior reforma que nós precisamos é uma reforma política. Nós precisamos acabar com esse número gigantesco de partidos. Nós precisamos definir claramente a questão do financiamento de campanha, financiamento público. Nós precisamos restaurar o modelo de comunicação entre o eleitor, que é a excelência do processo, e o seu representado, porque o mundo todo está vivendo crise da democracia representativa. Eu até disse outro dia, comentando a questão da eleição do presidente americano, eu tenho receio, né, fico cauteloso diante daquela extravagância da personalidade de Donald Trump, mas ao mesmo tempo eu enxergo um resultado positivo para o Brasil. É verificar que os problemas do mundo são difíceis de resolver, não é? Uma nação como os Estados Unidos, com mais de 150 anos de democracia, se depara diante de um impasse desse. E ainda mais com a perspectiva de uma eleição hackeada pelos russos. Veja que problema. Então, tem problema aqui com Temer, tem problema no México, tem problema na Argentina com Macri, tirou agora o Peter Gay, o ministro das Finanças. Então, dá uma olhada com mais otimismo, né, e com maior crença de que nós vamos ser capazes de sair desta, talvez, a 17ª crise dos últimos 100 anos. Nós vamos sair, mas o nosso voo, que tem sido, historicamente, um voo de galinha, voa 10 anos, de repente, por quê? Porque não faz o dever de casa. Vamos ver se agora a gente faz o dever de casa, a partir de cada um, para que a gente fuja dessa crise, não só do Estado, que é grave, como a do país. O problema, o senhor sinaliza para um problema de gestão do que, e mais de gestão do que de uma situação que ela é reflexo do que acontece em outros lugares? Olha, acontece no mundo, não é? Esses processos de turbulência acontecem no mundo. Mas cada país tem sua sintomatologia. Isso é como doente. Cada doente pode ser até a mesma doença, mas um tem um modelo de tratamento, um tem um organismo, outro tem outro. Então o país tem uma sintomatologia própria. Nós estamos seriamente doentes, enfrentando uma crise radical, crise de violência, crise de saúde, crise política, crise econômica muito séria, desemprego. Então vamos tomar aquelas medidas que são necessárias tomar. Não há quem discuta, ou pelo menos a quase unanimidade dos economistas no Brasil e no mundo, que tem um receituário médio, pelo menos o meio termo. Você precisa combater a inflação, você precisa retomar o processo de desenvolvimento, você precisa ter gestão eficiente, você precisa ter tolerância zero com relação à violência. Ah, mas onde foi que fizeram tolerância zero? O programa mais bem sucedido do mundo foi tolerância zero em Nova York. O Rodolfo Giuliani, que até vai ser ministro de Trump agora. O que é que ele fez? Não vou admitir o desrespeito à lei. Do menor delito ao maior delito. Nova York, que era considerada a cidade mais violenta dos Estados Unidos, em 12 anos tornou-se a cidade mais segura. Agora, você não faz omelete sem quebrar ovos, amigo. Você tem que ter gestão, você tem que ter cumprimento da lei. Você já pensou? Praticamente você não pode visitar um presídio brasileiro hoje. Porque quem manda no presídio são os comandos que estão lá. Você não pode entrar, a autoridade policial, o Estado faliu. Estado entendido como Estados e União. Então é preciso restaurar essa ordem, não é? Julgar os processos dos chamados detentos provisórios, que representam 46% de quem está preso. Os presídios cheios de gente, de criminosos perigosos que tem que ficar lá, e 46% que pode sair em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, porque são crimes. E um problema desse não encontra solução. Felizmente, a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, tomou o feito à ordem e eu estou com muita esperança de que ela consiga conduzir
estados, municípios e o Conselho Nacional de Justiça a tomar uma decisão. Doutor Joaquim Francisco, eles estão cumprindo com o seu papel, com o seu dever, para colocar novamente o Brasil nos eixos? Começar aqui, presidente Temer, na sua opinião. Ele está cumprindo. Não é fácil, por quê? Porque um presidente que começa dentro de um processo traumático, entra no pique da maior crise dos últimos 60 anos, eu vejo uma certa semelhança entre a situação de Temer e a situação de Itamar Franco. Veja aí, uma crise que aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos, né, com Collor. O presidente Collor sofreu o impeachment e assumiu Itamar Franco. Popularidade lá embaixo, chovendo pancada nele de todo jeito. Não vai, o homem do tupete, o homem que estava com a mulher no sambódromo, não sei o quê. Ele fez o quê? Fez o que devia ser feito. Conseguiu combater a inflação, conseguiu fazer o plano real, ganhou a Copa do Mundo e elegeu o sucessor. Onde foi isso? No Brasil. Há quantos anos? 13 anos. Ah, mas foi com um estadista que veio de Marte. Não, foi com Itamar Franco. Um mineiro normal como qualquer um de nós. Então, nós temos reserva de gordura para usar. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, sua opinião? O governador é bem intencionado, né? Não tinha uma vivência política ampla antes de assumir o governo. Infelizmente, o governador Eduardo Campos, todos nós lamentamos, um jovem brilhante, morreu. Então, isso foi uma lacuna muito grande, porque toda a estrutura, né, que Eduardo montou, colaborou junto com seus auxiliares, de repente sofreu uma queda muito grande, né? Então, Paulo está amadurecendo no carbureto. E não é fácil. Você sabe que a fruta que amadurece no carbureto, ela não tem aquela mesma velocidade de amadurecimento que tem uma velocidade maior, mas não tem a depuração necessária. Mas ele é bem intencionado, tem vontade de atuar, mas eu acho, não só em relação a Pernambuco, como em relação a todos os estados, que está necessitando de um período com maior dureza, com maior firmeza, com maior velocidade, com maior dureza na gestão. Onde é que isso foi feito? Vou citar um exemplo, Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, com Paulo Artung, fez o dever de casa. Outro, Paraná. Outro, Santa Catarina. Onde ficam esses estados? No Brasil. Estão equilibrados? Estão. Venceram a crise? Estão vencendo. Então, se alguém vence no Brasil, eu posso vencer também. Em Recife, Geraldo Júlio. O Geraldo Júlio ganhou uma eleição recentemente. Eu acho que dentro de um processo democrático, quem está fazendo uma gestão que recebe aprovação, ganha a eleição, né? Se não fizer uma boa gestão, perde a eleição. Então ele ganhou recentemente. Mas eu acho que o Recife, e ele tem que fazer um esforço adicional. Nós temos muitas carências. Nós temos problemas graves na área de saúde, nós temos problemas graves na área de saneamento, nós temos problemas graves na área de mobilidade. Você andar nas calçadas do Recife é simplesmente caótico. O sistema de transporte está com problemas graves. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Algumas obras que ele pretendia fazer, como a restauração da Conde da Boa Vista, né? E algumas obras viárias. Demonizaram o automóvel. Demonizaram o automóvel, só que você usa automóvel, né? O mundo inteiro usa automóvel. Ninguém quer usar automóvel. O que é que você vai fazer? Você vai andar de bicicleta sem ciclovia, ciclovia de fim de semana. Você vai andar a pé sem calçada. Você vai andar de ônibus, muitas vezes sem ter linha de ônibus. O que é que você vai usar? Um carro. Aí não se faz nenhuma obra viária para o carro, porque o carro foi estigmatizado. Como você não consegue voar, ninguém conseguiu ainda essa coisa, ninguém pode andar de helicóptero porque ninguém tem dinheiro, você tem que encarar essa coisa com mais realismo. A própria China, que é um país em desenvolvimento, está fazendo isso. Faz-se a obra do metrô, faz-se a obra do ônibus e cuida também do deslocamento por automóvel. Com essa lucidez, com essa firmeza em defender as suas convicções, né? O que o admirador, o eleitor, né, do Dr. Joaquim Francisco pode esperar
para as próximas eleições? O senhor vai ser candidato a alguma coisa? Olha, eu penso isso. Eu não deixei a vida pública. Eu estou sem mandato há mais de 6 anos. É verdade. Eu já disputei 9 eleições, já tive mandato de prefeito, de governador, de deputado, etc. Então, você precisa ter uma carga, e eu tenho isso, eu tenho espírito público, eu tenho vontade de servir o país. Eu participo da vida pública intensamente, seja no Instituto Teotônio Vilela, eu sou o presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é o órgão de pensamento político do partido. Eu atuo na atividade política. Agora, preciso encontrar as condições suficientes para ser candidato. Se tiver as condições, eu pretendo me candidatar a deputado federal. Pretendo dar uma contribuição em Brasília, porque eu fui presidente da Comissão da Lei de Responsabilidade Fiscal, fui vice-presidente da Comissão da Lei de Resíduos Sólidos e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiscal. Não foi, estão querendo dar uma flexibilidade. Sem dúvida, ela é uma jovem de 16 anos. Aí fizeram agora a PEC do teto, para quê? Para proteger a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu tenho um sonho de chegar no Congresso ainda, né? Ainda tenho tempo, acredito que tenho tempo e saúde para isso, para dar um reforço nessas iniciativas que eu colaborei, não foi só eu, mas o conjunto dos meus companheiros, e na época foi o presidente Fernando Henrique que remeteu o texto para o Congresso, mas foi uma luta muito grande e eu considero, mesmo todo mundo atirando nela, uma das melhores, se não a melhor lei dos últimos 20 anos que foi etada no Brasil, que tem ajudado de uma maneira efetiva prefeitos, o Poder Judiciário, enfim, a sociedade como um todo. Doutor Joaquim Francisco, nosso entrevistado de hoje, quero agradecê-lo pela sua presença aqui no programa, sempre enriquecedora, vou deixá-lo à vontade para as considerações finais para os telespectadores aqui do nosso programa. Bom, eu acho que sempre vi o seu programa, é uma oportunidade que eu acredito que a imprensa tem esse dever, você coloca isso muito bem, com a versatilidade que você adquiriu ao longo do tempo, para que a gente tenha a oportunidade de fazer a chamada educação cívica. Todo mundo entender que todo mundo é participante desse processo. Saiu do currículo, mas permanece na vida. Eu vejo às vezes você dizer, o governo federal tem que resolver isso, como se o dinheiro do governo federal não fosse nosso. O governo do estado, agora mesmo assumiram quantos? 5.800 e tantos prefeitos. E, amigo, os prefeitos têm uma responsabilidade enorme. Os prefeitos, os governadores, o Congresso e o povo, todos nós. Então, esses programas que você faz, um debate aberto, transparente, claro, direto, é uma oportunidade de colaborar efetivamente para que o país retome um rumo correto. Muito obrigado, doutor Joaquim Francisco, pela entrevista no nosso programa de hoje. É o nosso ponto final, lembrando que este programa ele é reprisado no final da nossa programação, aí por volta da meia-noite. Se você quiser também assistir pela internet on demand, que você baixa na internet e assiste a qualquer hora do dia, é só acessar o nosso portal no YouTube, né? youtube.com/tvnova, né? E aí você vai ter esse programa na íntegra, a hora que você quiser. E eu volto amanhã aqui na TV Nova. Um grande abraço a todos e até lá.